Oi, galera, tudo bem? Esse é o nosso quinto vídeo da nossa quinta atividade do segundo bimestre. Se você ainda não fez as outras atividades, corre lá para fazer, assistam os outros videozinhos e garantam aí sua notinha, né, para o segundo bimestre. Bom, nesse vídeo, nessa atividade, a gente vai falar então sobre as primeiras civilizações, sobre as primeiras grandes civilizações, então, que vão começar a se formar no mundo a partir de agora. Então, lembra que a gente comentou sobre a origem desses povos e como é que eles foram se estabelecendo, que o sedentarismo, que não é aquele negócio de ficar no sofá sem fazer nada, sem fazer exercício, mas sim a fixação desses povos em um determinado lugar. Então, antes eles eram nômades e não tinham moradia fixa, agora eles são sedentários e têm moradia fixa. Facilita essa sedentarização para que eles consigam construir famílias, cidades, depois estados e depois uma ordem cada vez maior de pessoas, né? Que aí surgem essas primeiras civilizações. Essas civilizações vão surgir ao redor do mundo inteiro, né? A gente sempre tem mania de falar só da Europa, mas essas civilizações surgem na Europa, na Ásia, na América e na África, tá? E elas têm praticamente as mesmas organizações, a gente vai ver que elas têm muito em comum, mas óbvio que ela tem as suas particularidades, as suas diferenças. Mas, para a gente começar a ver essas primeiras civilizações, e principalmente sobre a Mesopotâmia, a gente tem que entender que essas civilizações elas vão surgir, essas primeiras civilizações pelo menos, vão surgir a partir da presença de rios. Sim, rios. Por quê? Porque essa água, né, esses rios, eles vão facilitar a permanência dessas populações e da organização dessas populações, né? Por quê? Porque o rio é que vai fornecer a água para plantações e principalmente o seu canal vai permitir o transporte de pessoas e de produtos, tá? Então por isso que elas vão se tornar, esses rios vão se tornar muito importantes. E aí, no primeiro exercício, já para a gente discutir e aprender um pouco sobre essa importância dos rios, é que vai ter um mapa lá para vocês. Esse mapa, ele justamente vai apresentar as cidades e as civilizações antigas, como mostra o seu título. E aí ele vai colocar algumas dessas regiões que estão pintadas no mapa, então, que são justamente essas quatro primeiras civilizações antigas que nascem de rios. Então, lá em laranja, na esquerda, a gente tem o Egito, que vai nascer a partir do rio Nilo, né? Então é o principal canal que existe dentro ali do Egito e que vai abastecer todo esse império, né? Todo esse domínio do povo egípcio. O segundo, em roxo aí, é a Mesopotâmia, que a gente vai falar um pouco hoje, que vai surgir, é uma civilização de vários povos que vai surgir a partir de dois rios, que é o Tigre e o Eufrates. E em verde, a gente vai ter aí os povos hindus, né, que a gente hoje conhece como Índia ou indianos, mas a origem da Índia e dos indianos são desses povos hindus, que serão hindus justamente porque vão nascer a partir do rio Indo, tá? Que é justamente esse principal rio que existe na região aí da Índia. E aí dá no rio Ganges, etc. E por último, em amarelo, lá na parte direita do mapa, a gente vai ter a China, né? Então, o Império Chinês, que vai nascer, a civilização chinesa, que vai nascer do rio Amarelo, tá? Então, essas são as grandes civilizações que vão nascer do rio. E por serem principalmente abastecidas e mantidas por esses rios, elas vão chamar civilizações fluviais. Então, fluvial vem justamente de rio. Então, são essas civilizações ligadas a estes rios, ok? Então, como eu falei para vocês, o Egito, a Mesopotâmia, a Índia e a China são civilizações fluviais, porque estão localizadas e mantidas por grandes rios, e estão localizadas principalmente no continente africano e continente asiático, tá? Então, o Egito na África e a Mesopotâmia, a Índia e a China se localizam no continente asiático.
tá? Então, só para vocês não esquecerem, diquinha aí pro exercício 1. No exercício 2, a gente começa propriamente a falar sobre a Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, vocês viram ali no mapa, é uma região onde hoje é o atual Iraque, tá? Uma região de muitos conflitos. Então, já foi o berço dessas primeiras civilizações da humanidade, tá? Ela vai receber esse nome, Mesopotâmia, essa região, por conta dos gregos. Então, foram os gregos que deram esse nome para a região, porque em grego, mesos significa meio, né, entre, e pótamos significa rios, então entre rios. Ele vai falar desses povos, então dessas civilizações que surgiram entre dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. E aí no exercício 2, então eu trago um textinho para vocês verem qual a importância desses dois rios. Então ele diz: tanto o Eufrates como o Tigre nascem nas terras altas da Armênia, na atual Turquia, e correm para o sul até se juntarem e desaguarem no Golfo Pérsico. Em seu caminho, deixam uma planície de terras férteis, onde é possível praticar uma agricultura irrigada, cultivar grãos, trigo, cevada, sésamo, tamareiras e várias outras plantas. A presença da água possibilitou a ocupação mais constante do território mesopotâmico e fez da região um polo de atração para muitas populações. Então, vocês vejam aí que esses rios foram importantes para a irrigação da terra e fazendo com que fosse possível cultivar uma série de coisas que fariam parte da alimentação desses povos. Outra coisa também que eles vão falar é que a presença desse rio fez com que vários povos viessem para esse local. Por isso que a Mesopotâmia ela é só um território, mas ela abriga vários povos, várias civilizações dentro desse território, tá? Então, a gente, quando fala de Mesopotâmia, a gente não fala só de um único povo, mas sim de vários povos. E dentre esses povos, os sumérios foram aqueles que criaram as primeiras formas de escrita. Então, foi na Mesopotâmia que surgiu, a partir dos sumérios, as primeiras formas de escrita. Então, elas foram identificadas aí nessas placas, elas eram feitas principalmente em argila, né, em placas de argila, e tinha essa forma engraçada aí de triângulos, traços e etc. Essas primeiras formas de escrita vão surgir justamente pela necessidade deles se comunicarem, né, dessa expansão da comunicação. Só a fala, só a oralidade, que a gente já tinha discutido nos outros vídeos, não era suficiente para eles se comunicarem. Então, eles vão precisar desenvolver um sistema para traduzir as coisas que os cercavam, os rodeavam, as informações que eram precisamente a ser transmitidas. Então, eles vão criar esses símbolos. Esses primeiros símbolos, eles vão ser chamados de escrita cuneiforme, porque esses triângulozinhos aí que a gente vê, eles vão ser comparados, na verdade, a cunhas, né? Então, eles é como se eles tivessem que cavar um pouquinho, né? Então, se vocês virem naquela imagem anterior, eles formam uns buraquinhos, né? Então, forma mais ou menos uma cunha. E aí, tentaram se traduzir, né? Tentaram comparar essa escrita cuneiforme ao nosso alfabeto, e aí ficou mais ou menos assim. Então, dá um trabalhinho se a gente fosse tentar decodificar tudo que tem aí na escrita dos sumérios, dos mesopotâmicos, né? Então, essa escrita depois se popularizou e vai começar a conter textos religiosos e outros tipos de códigos, leis, a partir dessa escrita cuneiforme, tá? Quem era responsável por essa escrita e também pela tradução desses códigos todos eram os escribas. Eles vão ser uma figura muito importante nessas primeiras civilizações, não só na Mesopotâmia, como no Egito, na China, na Índia, vai existir a figura desse escriba, com esse nome mesmo, porque eles eram responsáveis por escrever e traduzir esses códigos. E não era fácil, estavam de anos e anos estudando para conseguir estabelecer os significados desses códigos, etc. Por isso que até hoje é muito difícil traduzir esses primeiros escritos dessas primeiras civilizações. A gente vai ver os hieróglifos, até mesmo os próprios ideogramas do Império Chinês, enfim. Tudo isso é muito difícil e esses caras precisavam estudar muito para isso.
Como eu disse para vocês, a Mesopotâmia ela é só a região e habitou vários povos nessa região, justamente atraídos pelos rios Tigre e Eufrates. E, como eu falei, os sumérios foram responsáveis pela escrita, são um desses povos, e o outro povo são os povos amóritas, assírios e caldeus. Tá? Então, se vocês virem aí um pouquinho no mapa, são esses impérios. Ó. Então, parte amarelo, os amóritas, que a gente vai ver que eles vão ser chamados de babilônicos, o verde, os caldeus, o verde escuro, os caldeus, o verde mais claro aí, os babilônicos, o amarelo, assírios, e o vermelhinho ali, bem pequenininho no interior, os sumérios que desenvolveram aí a escrita, tá? Então, esses são alguns dos povos que viveram sobre o território da Mesopotâmia e eram os povos mesopotâmicos. Os amóritas, que eu falei para vocês, eles vão habitar na cidade de Babilônia. E a partir dessa cidade, esses amóritas, eles vão conquistar outros povos que existem ali na região. E vão acabar fundando um império, que é o Império Babilônico, tá? Então, se vocês verem a imagem aí, é um império que é cheio de pirâmides, né? Grandes construções, é um império gigantesco, com vários símbolos, povos guerreiros, né? Eles têm até aquela lenda da Torre de Babel, então tem uma torre aí na imagem que parece muito essa Torre de Babel. Por quê? Porque nesse território eles anexaram vários povos de diferentes línguas que conseguiam se entender minimamente. Então, essa história da Torre de Babel é isso, a união de várias pessoas, vários povos que falam de línguas diferentes, mas que tentam se entender. E é justamente essa metáfora do conquista e do Império Babilônico, tá? Quem vai dominar esse Império Babilônico vai ser o Imperador Hammurabi. Ele é um dos mais conhecidos, na verdade, que governaram o Império Babilônico. E ele vai ser mais conhecido justamente porque era um cara super organizado. Ele vai tentar controlar tudo dentro deste império. Então, ele vai controlar o exército, as camadas da sociedade e vai até criar um código de leis. Isso é muito importante porque é uma das primeiras civilizações, são os primeiros, as primeiras leis que vão existir no mundo, né? Desses códigos organizados, assim, por isso que ele se destaca. Esse código vai ser chamado de Código Hammurabi, justamente em homenagem ao imperador Hammurabi, né? E esse código era muito severo e estabelecia essas punições para as pessoas que cometessem certos crimes dentro da Babilônia, né, ali da organização do Império Babilônico. Então eu trouxe um textinho para vocês pensarem um pouco nesse código. Então lá embaixo tem algumas dessas leis. Então, por exemplo, se um médico tratou com faca de metal a ferida grave de um homem e lhe causou a morte ou lhe inutilizou o olho, as suas mãos serão cortadas. Então, presta atenção nisso. O médico vai lá, se ele, de alguma forma, vai operar o cara e causa morte ou inutiliza alguma parte do seu corpo, esse médico vai ter as suas mãos cortadas, a mão que ele realizou a operação. Se o médico tratou com faca de metal a ferida grave de um escravo e lhe causou a morte, ele dará escravo por escravo, ou seja, ele vai ter que dar um dos seus escravos para o cara, né, o proprietário, que perdeu o seu escravo, né? 10. Se um construtor fez uma casa e essa casa não for sólida e caindo matar o dono, este construtor será morto. Ou seja, eram leis extremamente duras e severas de punição. Então, se você fez uma coisa, você vai pagar na mesma moeda. É o famoso olho por olho, dente por dente, né? Então, se você perder um olho, você vai ter o seu olho retirado. Se você perder um dente, você vai ter seu dente retirado. Então, é a justiça com as próprias mãos que a gente fala. Então, era uma vingança, uma forma de vingança direta. E isso não levava muito em consideração, né? O que acontecia, o porquê, se deu algum problema, nada. Aconteceu e você vai ter que pagar da mesma forma. E aí eu quero que vocês pensem, será que isso é justo? Será que isso é certo para uma sociedade? Então vocês vão ler aí o texto e me falar se vocês concordam com esse código Hammurabi, tá? Se vocês acham que ele leva mesmo em conta o que aconteceu, isso é uma forma justa de punição para alguns crimes. Então é isso, leiam os textos com atenção, façam com cuidado, não precisam se apressar, só entreguem direitinho e com boas respostas, ok? Então, boa atividade, bons estudos
e até o próximo vídeo, na nossa próxima aula, continuando essas grandes civilizações, ok? Então é isso, beijos, tchau, tchau e até a semana que vem.